Você sabia que o Espírito Santo nos convence do pecado? O Espírito Santo nos convence, por exemplo, que Jesus é o Cristo e que nós agora estamos selados com o Espírito Santo a partir do momento que nós o confessamos como o único e suficiente Salvador? Bom, eu sou o pastor Fábio Passos e eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande alegria para que a gente possa estar junto aqui nessa série onde nós estamos colocando aqui os atributos, as obras que o Espírito Santo tem em nós a partir do momento que nós confessamos o seu nome, somos selados com o Espírito Santo, vivificado, justificado e também santificado em Cristo Jesus. Eu quero dizer que é uma grande alegria nós podermos semear esse conteúdo. Diante disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e vamos agora cada vez mais ser um mensageiro das boas obras do Senhor. Baseado agora em João, capítulo 16 e o versículo 8 a 10. João, capítulo 16, versículo 8 a 10, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha só, se você for ler um pouco antes, João capítulo 16, versículo 7 diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós. Mas se eu for, eu os enviarei. E diz assim: e quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Meus amados, você consegue entender uma narrativa dessa de Jesus Cristo, onde ele está dizendo o seguinte: convém que eu vá, para que venha o outro Consolador, o Espírito Santo, e ele vai estar convencendo o mundo do quê? Que Jesus é o Messias, que Jesus era o Salvador. Por quê? Uma das referências que o Espírito Santo tem para nós é o quê? É nos convencer. Quando nós agora o consideramos, o Espírito Santo nos convence, por exemplo, das nossas ofensas e dos nossos pecados, para que nós possamos estar agora sendo o quê? Recriados em Cristo Jesus e para que nós possamos ser uma nova criatura. Então o Espírito Santo, ele tem exatamente isso, essa função de nos convencer do pecado. Outra situação, você quando criança provavelmente já foi pego, por exemplo, em um ato que você olhou e disse assim: ó, não tem como negar. Bom, amados, o Espírito Santo faz isso. Quando os nossos olhos que estavam cegos pelo Deus dessa era, chamado Satanás, agora, quando nós temos os nossos olhos iluminados a partir do momento em que nós consideramos o Espírito Santo e estamos ali agora declarando que ele é o nosso único e suficiente Salvador, agora nós temos os olhos iluminados, somos arrancados desse reino de trevas e somos colocados num reino de luz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Agora, com os olhos iluminados, nós temos agora o Espírito Santo que nos convence do pecado, do dia a dia, e que nós possamos agora estar manifestando o quê? A imagem e semelhança do Senhor. Olha o que diz a palavra comigo em Efésios capítulo 4, o versículo 18 e 19. Vamos lá. Efésios capítulo 4, vamos lá. A gente quase não utiliza, né, mais a Bíblia em espécie, mas é tudo digital, então a gente fica com dificuldade agora, né? Vamos perdendo o tato. Mas eu gosto da minha Bíblia aqui. Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19. Vamos começar a partir do 17. Diz assim: De sorte que digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja,
todos aqueles que eram considerados gentios, eram todos aqueles que não eram hebreus ou judeus. Então, se você conseguir entender esse processo, todos aqueles, por exemplo, que não tinham aceito a Jesus Cristo, estavam agora num processo de ser os gentios. Então, ou seja, não eram judeus, mas agora olha o que diz a palavra, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, estávamos o quê? Mortos nas nossas ofensas e pecados e separados. Havia um muro de separação entre nós e o Pai. Aonde esse muro foi derrubado, o véu se rasgou com Jesus Cristo se entregando na cruz, se fazendo enfermo, se fazendo maldito, se fazendo agora enfermo na cruz. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que através da nossa ignorância, quando nós não confessamos o Senhor Jesus Cristo, nós estávamos separados dele. Mas agora nós temos os olhos iluminados. Mas olha o que diz o versículo 19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram toda a impureza. Ou seja, aqui nós temos uma referência do apóstolo Paulo a cartas aos Efésios, né, a igreja de Éfeso, dizendo para eles, olha só, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ele está falando que não é para esse povo que já ouviu a palavra andar como os gentios. Não era para voltar às velhas práticas, eles já estavam com os olhos iluminados. Mas olha só, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração. Aí vai dizer assim, ó, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo. O apóstolo Paulo está falando agora com a igreja de Éfeso. Eles estavam passando por isso, mas vós não aprenderam isso. Vocês tiveram o Espírito Santo que convence. E agora, olha só, se é que de fato ouvistes nele, fostes ensinados conforme a verdade que está em Jesus. Ou seja, se você ouviu, se você creu, você não foi ensinado dessa maneira, a viver nas práticas de impurezas do passado, mas agora a estar manifestando a imagem e semelhança de Cristo. Então, olha o que diz no versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, o velho homem vai se corromper, mas agora nós em Cristo Jesus somos vivificados para que nós possamos ser convencidos pelo Espírito Santo a não estarmos fazendo as práticas anteriores. Por quê? Porque fomos vivificados em Cristo Jesus, fomos justificados dos nossos pecados e fomos selados com o Espírito Santo, nos tornando santos. Então, amados, nós precisamos entender isso. O que diz a palavra, o versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de estar agora denunciando o pecado, amado. Mas ele denuncia para nós e nós precisamos estar sensível a ele. Sabe por quê? Olha o que ele diz. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem nos convencendo, amado. Ele vem nos convencendo para o quê? Para que nós possamos ser imagem do Senhor. Imagem e semelhança. E agora no versículo 29 está dizendo o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais foste selado para a redenção, para o dia da redenção. Amados, entende isso. O Espírito Santo está dizendo o seguinte, você já foi selado. Você já recebeu o combo, o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Paz, alegria, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé e todos os demais. Então você vai entender o seguinte, você já foi transladado desse reino de trevas para um reino de luz. Não volte às velhas práticas do antigo homem.
Você agora está sendo o quê? Denunciado pelo Espírito Santo que está te convencendo do pecado e dizendo o seguinte, inclusive as palavras torpes, inclusive, por exemplo, os palavrões que hoje em dia é moda. Hoje em dia você abre o YouTube, por exemplo, as pessoas estão falando de tudo que é tipo de palavrão. E isso traz uma validação para quem traz o palavrão. Mas isso é validação para quem está com seus olhos cegados no seu entendimento. Porque nós que fomos arrancados do reino de trevas, não podemos estar manifestando aquilo que entristece o Espírito Santo. Não devemos dar lugar ao diabo, não devemos estar agora manifestando a mesma imagem, por exemplo, do velho homem. Você foi arrancado do reino de trevas e o Espírito Santo está te convencendo, por exemplo, que nas mínimas coisas nós precisamos tomar a nossa identidade. E qual é a identidade? Imagem e semelhança de Cristo. Pastor Fábio, mas como é que nós vamos fazer isso? Você recebeu a mente de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Você recebeu a mente de Cristo. Você agora tem essa autoridade. E nós precisamos manifestarmos quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, agora o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Meus amados, eu quero deixar aqui um beijo no seu coração. Esse é um atributo lindo do Espírito Santo, de nos convencer daquilo que nós erramos, tá? Olha só, Romanos capítulo 3 e o versículo 19, né? Ele vai estar falando algumas coisas aqui, mas eu acho que é bem interessante eu colocar também aqui, ó. Efésios capítulo 2 e versículo 1. Diz assim, que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e nossos pecados. Então, ou seja, nós precisamos, entende? Ter o quê? O convencimento que antes nós estávamos no pecado, mas agora ele nos convence daquele lamaçal de pecado, para que a gente agora deixe isso e nós possamos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, é impossível a gente agora que recebeu o Espírito Santo não ser convencido por ele, porque esse é o papel do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feito o quê? Justiça de Deus. Meus amados, nós fomos chamados para ser justiça de Deus, amados. Nós fomos chamados para ser imagem e semelhança do Senhor. Você foi chamado para ser justiça, justificado em Cristo Jesus, santificado em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos convence quando nós nos permitimos trocarmos a nossa identidade do velho homem para o novo homem em Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui um shalom, um beijo no seu coração e continue aqui junto conosco na nossa série, onde nós estamos revelando os atributos do Espírito Santo em nós.